De Circular, bairro São José. TikTok 10. A loja onde o seu dinheiro vale muito mais. Na Prado Soncar, você encontra acessórios automotivos de primeira qualidade. Temos mais de 10 mil itens para melhor lhe servir. Alarmes, travas e vidros elétricos. CVDs, LED, amplificadores, central multimídia, rastreador digital, sensor de estacionamento, câmeras de ré, alto-falantes, tapetes, capotas, estribos, protetores de caçamba e de mala, calhas de chuvas, palhetas, farol de milha, farol principal, dianteira, lanterna traseira, lâmpada, xenon, volantes, kits de limpeza, antenas e todos os tipos de acessórios automotivos. Tudo isso e muito mais você encontra na Prado Soncar, Rua Visconde de Porto Alegre, no coração da Praça 14. Consulte nossos preços. Aceitamos todos os cartões em até 10 vezes sem juros. Telefones 3215-2850, 2852-2853. Prado Soncar, vem que tem! Estilo, requinte e qualidade você encontra na Dream House Eletros e Revestimentos. Cadeiras, porcelanatos, pastilhas de vidro e a linha completa Donatello. Poltronas massageadoras, coifas em aço e cubas. E mais, centrais e splits Pioneer com preço de fábrica. Visite-nos. Rua Paxiúba 174, Dom Pedro. Telefones 3239-2727. 99404-9486. Dream House Eletros e Revestimentos. A Prefeitura está oferecendo um novo serviço, a coleta agendada de grandes objetos. Ela é gratuita e recolhe móveis e eletrodomésticos onde você estiver. É muito simples. Envie um WhatsApp para 984159563. Faça seu cadastro. Envie uma foto e informações do objeto. Nós vamos agendar o dia e horário da coleta. Pronto, você está contribuindo para uma cidade mais bonita e sustentável. Prefeitura de Manaus. Boas Novas FM 107,9 MHz. Boas Novas, Manaus, Amazonas. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas. Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. 9h em Manaus. Bom dia. Hoje é quarta-feira, 24 de julho de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, suspeitos de hackear celular de Moro depõem a Polícia Federal em Brasília. O governo confirma liberação de FGTS para saque. Teto deve ser estipulado em R$500. Calor deixa a França em estado de alerta para cuidados com a saúde. Avião atropela rapaz de 17 anos que pilotava moto em pista de aeroporto no interior do Amazonas. Ônibus atinge casas e comércio na zona leste de Manaus. Órgãos pedem isenção de contas de luz para moradores afetados com apagão no interior do Amazonas. Corpo de homem é encontrado em terreno de igreja no bairro Crispo, na zona sul de Manaus. Palmeiras e Cruzeiro trazem empate contra clubes argentinos. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela Boas Novas FM. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Suspeitos de hackear celular de Moro depõem a Polícia Federal em Brasília. Alexandra Fiore. Os 4 suspeitos de invadir e roubar mensagens de celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador da República e coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, foram transferidos na noite desta terça-feira para Brasília. Eles foram presos pela Operação Spoofing e já prestam depoimento na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. O interrogatório começou por volta das 8 horas da noite. A polícia confirma a identidade dos 4 suspeitos, 2 deles presos na cidade de
São Paulo, um em Araraquara e outro em Ribeirão Preto. A ação foi determinada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. Foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão. A operação foi batizada de spoofing, que significa falsificação tecnológica, que procura enganar uma rede ou uma pessoa, fazendo acreditar que a fonte de uma informação é confiável. A Polícia Federal já instaurou 4 inquéritos para investigar o vazamento de mensagens do celular do ministro da Justiça e também irá investigar uma suposta invasão no celular do ministro da Economia, Paulo Guedes. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Obrigado, Alexandra. São agora 9h03. O ministro vai conversar com caminhoneiros nesta quarta-feira para evitar paralisação. O ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, se reúne hoje com representantes dos caminhoneiros na tentativa de evitar uma nova paralisação da categoria. Na terça, o ministro teve um encontro com representantes dos embarcadores, como são conhecidas as empresas que contratam os fretes de transporte de carga rodoviário, para debater o impasse envolvendo a tabela de cobranças de frete mínimo. Após a reunião de terça-feira, os representantes disseram ter estranhado a suspensão da resolução com o piso mínimo de frete realizada pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, após pedido do Ministério, mas que aguardavam nas negociações com os caminhoneiros. 9-4. O governo confirma a liberação de FGTS para saque e teto deve ser estipulado em R$500. O governo federal deve anunciar nesta quarta-feira a liberação de recursos do FGTS. O objetivo é permitir que trabalhadores que tenham contas ativas e inativas possam sacar parte do valor. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, confirmou as expectativas de que o valor liberado fique em torno de R$500. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que, diferente do ano passado, quando só foram liberados recursos das contas inativas, este ano todos os trabalhadores devem poder sacar. Na segunda-feira, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, afirmou que os recursos do FGTS usados na habitação, saneamento e em obras de infraestrutura não serão afetados. E, por enquanto, o governo descarta mudar a regra que obriga os patrões a pagarem aos empregados multa de 40% sobre o valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Internacionais. O mundo agora. Calor deixa a França em estado de alerta para cuidados com a saúde. Confira no Giro Internacional de hoje. Rádio França Internacional. Paloma Varon. Quarta-feira, 24 de julho, a onda de calor continua a se espalhar nesta quarta-feira na França, onde os termômetros vão flertar com os 40 graus. Sobre grande parte do território, antes de subir um pouco mais na quinta-feira. Um calor que é sinônimo de perigo mesmo para pessoas saudáveis. Com um recorde de 80 departamentos em vigilância laranja, esta segunda onda de calor intenso em menos de um mês poupará uma parte muito pequena do território francês, apenas uma ponta da Bretanha e uma pequena área no Mediterrâneo. Boris Johnson assumirá nesta quarta-feira suas funções como primeiro-ministro britânico e apresentará a equipe de governo com a qual pretende chegar ao Brexit até o final de outubro. O ex-prefeito de Londres, que foi nomeado pela maioria de 160 mil delegados do Partido Conservador, sucede Theresa May no momento em que o Reino Unido está dividido e enfraquecido depois de 3 anos de crise aberta pelo referendo sobre a saída da União Europeia. Boris Johnson, que foi um dos maiores defensores do divórcio, prometeu que daria a qualquer custo aos eleitores britânicos o que eles queriam no referendo de 2016, mesmo que às custas de um confronto direto com a Europa. A União Europeia parabenizou educadamente Boris Johnson na terça-feira, mas lembrou ao próximo primeiro-ministro britânico que o acordo de retirada não era renegociável. Na Espanha, o premier Pedro Sánchez não conseguiu maioria na eleição para seguir à frente do governo e tem apenas um dia para convencer o Unidas Podemos a apoiá-lo para tentar vencer a segunda votação. Pela legislação, ele tem direito a esta segunda votação, que acontecerá na quinta-feira. Desta vez, apenas uma maioria simples garante a vitória de Sánchez. Ainda assim, o que se avalia em Madrid é que a vitória não está garantida, sobretudo porque os partidos de base ainda não confirmaram seu apoio. Da Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
E no próximo bloco, avião atropela rapaz de 17 anos que pilotava moto em pista de aeroporto no interior do Amazonas. E ainda pela Libertadores da América, Palmeiras e Cruzeiro trazem empate contra clubes argentinos. Fique ligado que os detalhes é após o intervalo. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A IEADAN informa a hora certa. 9h08. Novas FM. Cultural. A Prefeitura está oferecendo um novo serviço, a coleta agendada de grandes objetos. Ela é gratuita e recolhe móveis e eletrodomésticos onde você estiver. É muito simples. Envie um WhatsApp para 984159563. Faça seu cadastro. Envie uma foto e informações do objeto. Nós vamos agendar o dia e horário da coleta. Pronto, você está contribuindo para uma cidade mais bonita e sustentável. Prefeitura de Manaus. Notícias do governo do Amazonas. Produção rural. O governo do Amazonas lançou o Plano Safra 2019-2020, que vai destinar 350 milhões de reais a produtores rurais para incentivar o aumento da produção, com assistência técnica e crédito reforçados, além de apoiar a comercialização. O governo também anunciou mais 15 milhões para recuperar ramais e vicinais e a volta da Expo Agro em outubro. A exposição não acontecia há 6 anos. Cidades. A Unidade Gestora de Projetos Especiais e a Secretaria de Cultura firmaram parceria e vão investir quase 3,5 milhões de reais com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para modernizar equipamentos e treinar profissionais para recuperar material arqueológico das áreas de intervenção do Prosamin. Governo do Amazonas. Precisa de transporte? Peça pela Urbano Norte. É simples. Em um clique, o GPS te localiza e chama o veículo mais perto de você. Seguro. Os motoristas são cadastrados e conferimos os documentos um a um. Você ainda vê o nome, o carro e o telefone de quem vem te buscar e acompanha ele chegando pelo mapa. Assim você encontra seu motorista 5 vezes mais rápido. E no final, o cliente escolhe a forma de pagamento. Baixe agora. Está no ar o Boletim Manaus. Quarta-feira, 24 de julho de 2019. Uma intervenção vai analisar toda a movimentação financeira das empresas de ônibus da capital. A ação, que deve durar 90 dias, busca garantir a qualidade do transporte coletivo à população. As obras do programa Requalifica chegaram ao bairro Vila da Prata. A Rua Voluntários da Pátria recebe recapeamento em 800 metros de extensão e outras 4 vias também vão ser atendidas. Falando em obras, a construção do complexo viário da Constantino Neri segue intensa. Implantação de rede de drenagem, demolições e terraplanagem já somam 20% dos trabalhos. E o edital para a Feira Gastronômica do Passo a Passo 2019 recebe propostas de chefes até a próxima segunda. Interessados devem comparecer à sede da Manaus Cult, no Aleixo, de 8 às 5. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Já estamos de volta, agora são 9h12 em Manaus. Há cerca de 1 hora aconteceu um acidente de trânsito na Avenida André Araújo, em frente a Citroën. Os agentes estiveram no local, o atendimento já foi finalizado e a via já foi liberada, é a informação que nos chega agora. Agentes em fiscalização na Avenida Governador José Lindoso nesta manhã com a Rua Barão, no Rio Branco. As instruções também do IMMU é que a Avenida Rodrigo Otávio, próxima ao FAM, está com trânsito intenso, porém fluindo sem intercorrências.
Alerta de manifestação também na Avenida Brasil nesta manhã, em frente à sede do governo. Tráfego fluindo e os agentes estão monitorando. A informação nesse momento lá na Avenida Brasil, ali no entorno da sede do governo, é que o trânsito está intenso em suas saídas e entradas. São 9h13 em Manaus. E um ônibus da linha 535 bateu em 2 casas e invadiu um comércio na manhã de hoje, no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Populares relataram que o condutor tentava subir uma ladeira no momento do acidente. Ninguém se feriu. A colisão ocorreu na rua Contorno Norte, por volta das 6 horas da manhã. Segundo moradores, o motorista do coletivo tentava subir uma ladeira, mas o veículo acabou voltando de ré. Ele fugiu do local logo após o acidente. 2 casas, um comércio e um carro que estava no local foram atingidos. O proprietário do estabelecimento, que preferiu não se identificar, relatou que peritos da empresa responsável pelo coletivo foram até o local para analisar os danos causados. 9h13 e dentro de uma melhor organização e planejamento para a operação das frotas do transporte público convencional de Manaus, a gestão de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade fará, a partir de hoje, a readequação com redução de algumas frotas de ônibus na capital. Serão alteradas as frotas das linhas 041, 044, 046, 093, 115, 209, 306, 316, 317, 321, 323, 325, 326 e até a 715. A redução de frota dessas linhas ocorre em virtude de o Instituto ter confirmado a redução do número de passageiros entre os meses de janeiro a junho deste ano nessas áreas. Mesmo com a mudança a partir desta quarta-feira, o IMMU explica que a operação dessas linhas será acompanhada com maior atenção pela fiscalização de transporte para que se verifique se o número de veículos atual será ou está atendendo de fato a necessidade dos usuários de transporte. 9h15. E um rapaz de 17 anos está em estado grave após ser atingido por um avião monomotor na pista do aeroporto do município, no interior do Amazonas. Ele andava de moto pela pista de pouso e decolagem da cidade de Ipixuna, a 1.363 quilômetros de Manaus, na tarde de ontem, quando ele foi atropelado. O voo vinha de Cruzeiro do Sul, no Acre. De acordo com testemunhas, o homem andava na moto pela pista de pouso do aeroporto e teve a perna e um braço amputados na hora do acidente. Seu quadro é estável e ele é monitorado por conta de grave traumatismo. O avião monomotor pertence a uma empresa privada da região e realizava pouso quando colidiu contra o motoqueiro. De acordo com a Suzan, a prefeitura do município solicitou à prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Acre, o transporte do rapaz via UTI móvel, mas a remoção não pôde ser feita ainda nesta terça devido ao quadro crítico do paciente. 9h16, conforme determinação do governo do estado, a Polícia Civil do Amazonas vai enviar reforço policial para os municípios de Iranduba e Manacapuru, que enfrentam problemas de desabastecimento na rede elétrica desde a última sexta-feira, dia 19, após o rompimento de um cabo subaquático. O delegado-geral Lázaro Ramos informou que os policiais lotados no Departamento de Polícia do Interior e Departamento de Polícia Metropolitana irão reforçar a delegacia de Iranduba e trabalhar nas prevenções de crimes. Os delegados Mariolino Brito e Jorge Gomes, diretores do DPI e DPM, respectivamente, irão coordenar os trabalhos. 9h16. E ainda falando da situação nos municípios que sofrem o apagão, órgãos do Amazonas tomaram ações nos últimos dias para identificar e diminuir danos aos 200 mil consumidores de energia de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, no interior do Amazonas, por conta do apagão que atinge as cidades há 5 dias. Entre as medidas, há um pedido para que os moradores não paguem faturas de energia elétrica referentes aos meses de agosto, setembro e outubro. Com o ocorrido, órgãos como a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, junto à Força Tarefa de Defesa do Consumidor, o PROCON, Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, o Ministério Público do Amazonas e a Comissão do Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil tiveram ações em relação ao apagão. Segundo a Amazonas Energia, a interrupção se deve a falhas em um cabo subaquático submerso a uma profundidade de 50 metros no Rio Negro.
próximo à ponte Jornalista Felipe Dal. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, junto à Força Tarefa de Defesa do Consumidor, fiscaliza as medidas emergenciais adotadas pela Amazonas Energia para minimizar os prejuízos. 9h17. Escolas de Manaus serão adaptadas para atender alunos com deficiência física. Graziele Bezerra. Todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Manaus, no Amazonas, terão que ser adaptadas para facilitar a vida dos alunos com deficiência física. Além disso, as escolas deverão capacitar os profissionais que atendem a esses estudantes. A determinação é da Justiça amazonense. Segundo o Ministério Público do Amazonas, que moveu a ação contra a Prefeitura de Manaus, as escolas da cidade não têm estrutura física adequada para receber os estudantes. E o caso se agrava porque grande parte das escolas da capital estão em prédios alugados, o que dificulta a adaptação das estruturas. A Prefeitura tem 18 meses para realizar os estudos de engenharia e tocar as obras de construção e reforma em todas as escolas da rede municipal. Se não cumprir o prazo, a Prefeitura poderá pagar multa de R$5 mil por dia. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Manaus para comentar o assunto, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Obrigado, Graziele. São 9h19 e uma mobilização está sendo feita para recepcionar com protestos em Manaus, na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro do PSL. Ontem, nas redes sociais, o movimento comandava pessoas para a reunião marcada para ocorrer hoje, às 17 horas, na sede do Sinteam, entidade controlada pelo PCdoB do Amazonas. Bolsonaro está anunciado para participar da primeira reunião do ano do CAS, Conselho de Administração da SUFRAMA, em Manaus. E todos os presos da Operação Vertex da Polícia Federal já estão em casa. Os 7 presos da Operação Vertex da Polícia Federal que ainda estavam no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 foram liberados na noite desta terça-feira, dia 23, quando expirou o prazo da prisão temporária. São eles Amin, Mansur e Morad Aziz, irmãos do senador Omar Aziz, do PSD, José Renato de Lima Júnior, sargento da PM, Ricardo Campos Marques, segundo sargento da PM, Paulo José Gomes da Silva, subtenente da PM e Josenário Baracho de Figueiredo, coronel da PM. Na segunda-feira, dia 22, na FIS Bacri, a ex-representante do governo do Amazonas em Brasília foi solta pelo juiz Marlon Souza, da 2ª Vara Federal, devido à sua condição de saúde. Antes, no domingo, dia 21, a ex-primeira-dama Nejmi Aziz foi a primeira a voltar para casa após decisão do TRF1. 9h20 em Manaus. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. E o corpo de um homem é encontrado em terreno de igreja no bairro Crespo, zona sul de Manaus. Confira com Gessinei Brito. Na manhã da terça-feira, dia 23, o corpo de um homem identificado como Lucas da Silva Bruce, de 28 anos, foi encontrado no terreno de uma igreja em construção, situado em um beco próximo à rua Magalhães Barata, no bairro Crespo, na zona sul de Manaus. De acordo com informações de populares, o crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã e, segundo a polícia, Lucas, que foi morto com disparos de arma de fogo, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e era detento do regime semiaberto e também era monitorado por tornozeleira eletrônica. Este é o segundo homicídio registrado esta semana na rua Magalhães Barata, no Crespo. No domingo, dia 21, o autônomo Tarcísio da Silva Tavares, de 27 anos, também foi morto a tiros no local. Na manhã da terça-feira, dia 23, o corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado por populares em uma área de mata fechada, na rua Margarida Africana, na reserva Adolfo Duque, bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Conforme relato, os moradores da área ouviram disparos de armas de fogo durante a noite da segunda-feira, dia 22, mas apenas pela manhã, alguns homens que iriam apanhar frutas na mata encontraram o corpo da vítima jogado no igarapé, com as mãos amarradas e amordaçada. No local, os peritos confirmaram que a mulher foi morta com 3 tiros, sendo um no nariz, um na bochecha e outro no olho esquerdo. A vítima possui uma tatuagem com o nome Miguel no ombro direito.
Um homem identificado pelo apelido de Cheira foi morto na Avenida Brasil, ao lado do Igarapé do Franco, no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. O crime ocorreu na tarde da terça-feira, dia 23, por volta das 3h30 da tarde. E conforme testemunhas que passavam na via no momento do homicídio, a vítima vinha da margem do Igarapé do Franco e teria trocado tiros com outra pessoa não identificada. Quando Cheira chegou em frente a uma borracharia, caiu no chão e morreu. Com ele foi encontrada uma pistola de 9mm. Os peritos da Polícia Civil informaram que ele foi morto com um tiro no lado direito do peito. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. De Manaus, Gessinei Brito. Notícias do Esporte. Obrigado, Gessinei. Agora são 9h23 e é a vez de Júlio César Reis com as notícias do esporte. O Manaus faz último treino em solo manauara antes de decisões na Copa Verde Série D. Bom dia, JC. Olá, Jones Moura, bom dia Lia, bom dia amigos do esporte. É isso mesmo, Jones, na tarde desta terça-feira no Estádio da Colina, o Manaus realizou sua última atividade na capital amazonense antes da viagem a Lusiânia. É a cidade goiana que o Gavião do Norte enfrenta o Sobradinho do Distrito Federal pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Verde amanhã, às 2h30 da tarde, horário de Manaus. A equipe viaja hoje à cidade de Lusiânia. De lá, após o confronto, vão direto à Bahia, onde enfrentam o Jacupiense no domingo pela semifinal da Série D do Brasileiro. O Nacional viajou ontem para Rio Branco, no Acre, onde encara a equipe do Humaitá em partida válida pela primeira fase da Copa Verde. O palco do jogo de ida é a Arena da Floresta, às 9 da noite desta quarta-feira. Os nacionalinos, reforçados para a competição, esperam trazer bom resultado para decidir a classificação na Arena da Amazônia no dia 2 de agosto. O elenco do Fart Clube realizou as primeiras atividades em solo amapaense na tarde de ontem no CT dos Santos do Amapá, visando o jogo de ida nesta quarta-feira contra o Ipiranga pela fase preliminar da Copa Verde. À frente do rolo compressor, o treinador Darlan Borges pregou confiança em relação ao grupo fartiano e acredita conseguir um bom resultado na estreia no campeonato interestadual deste ano. Nas últimas do esporte, a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos de Lima acontece apenas na sexta-feira, mas oficialmente as competições serão disputadas a partir desta quarta-feira. O vôlei de praia é o primeiro esporte na disputa, que começa às 11 horas, daqui a pouquinho, horário de Brasília. Os primeiros brasileiros no PAN serão Thiago Barbosa e Oscar Brandão, que enfrentarão a Costa Rica no grupo C do vôlei de praia masculino, a partir das 13h30. No feminino, Carol Horta e Ângela estreiam contra as Ilhas Virgens às 14h20, horário de Brasília. Com as notícias do esporte, Júlio César Reis para o Rádio Notícias. Obrigado, JC. 9h26. Ontem tivemos Libertadores da América. Palmeiras saiu atrás do placar, mas conseguiu um empate. O Cruzeiro também trouxe o empate da Argentina. Felipe Esboril. Copa Libertadores da América, fase de oitavas de final, jogos de ida. O River Plate da Argentina, em Buenos Aires, no Estádio Monumental de Núñez, sua casa, recebeu o Cruzeiro na noite desta terça-feira e acabou empatando em 0-0. Bom resultado para a equipe de Mano Menezes, que agora disputará a volta em casa no Mineirão. A partida teve emoção até o último lance. Segundo o treinador da equipe mineira, um ótimo resultado fora de casa. Levamos um 0-0, que é a primeira parte de um confronto, mas saímos daqui sabendo do quanto ainda falta para conseguirmos passar para a quarta de final na terça-feira que vem, né? Já estamos acostumados a ver esse adversário jogando bem também fora de casa, muitas vezes, conquistando resultados importantes, então sabemos que precisamos fazer um jogo melhor durante 90 minutos para tentar selar a nossa vaga lá na terça-feira. Vale destacar que o Cruzeiro teve um gol anulado durante a partida. Já o Palmeiras
reagiu em Mendoza, na Argentina. Saindo perdendo por 2-0 para o Godoy Cruz, 2 gols de Santiago Garcia, o time de Luiz Felipe Scolari acabou reagindo e empatando o jogo com Felipe Melo e Borja. É verdade que o Palmeiras começou mal, mas buscou este empate na Argentina, fazendo 2 gols fora de casa. Santiago Garcia, além de marcar os 2 gols da equipe argentina, perdeu um pênalti defendido por Everton. O goleiro do Verdão classificou como ótimo resultado fora de casa. Bom, eu acho que fazer gol fora de casa nessa competição é muito importante. Acho que o empate de 2-2 por tudo que aconteceu pra gente foi bom. Acho que todo mundo viu que o jogo do Godoy foi 20, 30 minutos no máximo no primeiro tempo, depois a gente tomou conta do jogo. O segundo tempo impecável, sem dar chance pro Godoy. O Godoy, né, fez uma bola no segundo tempo a gol, né, que eu consegui defender. Acho que a gente tem que ir daqui com esse espírito do segundo tempo, com essa que é o nosso estilo de jogo. Acho que o grupo está consciente disso, sabe que tem tudo para dar certo. Aí terça-feira a gente vai, se Deus quiser, fazer um bom jogo em casa e garantir essa classificação. Empate por 0-0 ou 1-1 em casa no Allianz Parque semana que vem, terça-feira, classifica o Palmeiras à próxima fase da Copa Libertadores da América. Com este empate, o Palmeiras chega a 4 jogos sem vencer na temporada. Ainda não ganhou desde o fim da Copa América. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osburil. Obrigado, Felipe. 9h29 e ainda pela Libertadores, hoje tem Nacional do Uruguai e Internacional do Brasil. E ainda Emelec contra o Flamengo. O jogo será às 20h30 da noite, horário de Manaus. A notícia que jamais mudará. Marcos 11, versículo 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. Chega ao fim a edição desta quarta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim EADAN Notícias. Um ótimo dia para você. Fica na sintonia, porque vem aí Franklin Costa com Estação Vida. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil.